E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos continuar com o direito das obrigações, tratando de um tema muito importante dentro dele, que é a teoria do pagamento. Que não é um assunto complicado, mas ele é um pouco extenso, mas que eu vou destrinchar para você. Está previsto do artigo 304 ao artigo 333 do Código Civil, certo? E para que nós venhamos entender o que realmente é o pagamento, nós vamos entrar numa linha de raciocínio para que você possa compreender, certo? Então, começando. A obrigação, ou ela nasce da lei, ou ela nasce da vontade das partes, certo? E a obrigação é o único instituto dentro do direito civil que nasce querendo morrer, que nasce querendo ser extinta. Por quê? Porque uma obrigação extinta significa um credor satisfeito e um devedor livre. Beleza, então como é que se encerra uma obrigação? Uma obrigação, ela é encerrada quando há o pagamento. E o que é o pagamento? É dar dinheiro? Não, não é só isso. O pagamento é simplesmente cumprir a obrigação, é realizar a prestação que foi acordada entre o credor e o devedor, certo? Beleza. E para que o pagamento seja correto, seja eficiente, seja eficaz, ele precisa preencher os 5 requisitos que estão do artigo 304 a 333. Quais são os requisitos? Quem deve pagar, quem deve receber, o objeto da prestação, o tempo do pagamento, o lugar do pagamento. Deve estar certinho, como está previsto no Código Civil. Porque se um desses for feito de maneira incorreta, o pagamento vai ser ineficaz. O que é um pagamento eficaz? É quando o devedor paga mal. E quando o devedor paga mal, ele vai ter que pagar de novo, porque pagou de forma incorreta. Mas se ele pagar de forma correta, ele fica livre. Então vamos entrar nesses 5 requisitos, começando pelo primeiro. Quem paga a obrigação? É o devedor. Simples, é o devedor quem paga a obrigação. Mas se outra pessoa quiser pagar, pode? Pode. No direito civil, a gente chama essa outra pessoa que quer pagar de terceiro. E o terceiro, ele se subdivide em 2 tipos. O terceiro interessado e o terceiro não interessado. Um exemplo de terceiro interessado. E por que é o interessado? Por quê? Porque ele paga, senão ele vai sofrer consequências por não pagar. Exemplo, um fiador. Fiador é aquela pessoa que paga uma obrigação se caso o devedor não pagar. Ele se compromete a pagar se caso o devedor não pagar. Esse é o fiador, é o interessado. Paga se não sofre consequências. E o Código Civil traz uma característica muito especial para esse terceiro interessado, como eu dei o exemplo do fiador. Ele se subroga nos direitos do credor. É isso que cai em questão, é isso que cai em concurso. Qual é a característica do terceiro interessado? É isso, ele se subroga nos direitos do credor. Então, o que é se subrogar nos direitos do credor? Ele se torna um credor para o devedor. Então, acabou aí, terceiro interessado. E nós vamos agora para o terceiro não interessado, que é aquele que paga porque ele quer, beleza? Certo. O terceiro não interessado também se subdivide em 2, que é aquele que paga no seu próprio nome e aquele que paga no nome do devedor. Ok. Quando um terceiro não interessado paga no seu próprio nome, ele tem direito a reembolso para o devedor. Ele tem direito de se reembolsar. Porém, ele não se subroga nos direitos do credor. E essa é a principal diferença que faz a gente errar numa questão de prova. O terceiro interessado, por exemplo, o fiador, ele se subroga nos direitos do credor. E o terceiro não interessado o terceiro não interessado que paga no seu próprio nome não se subroga nos direitos do credor, porém ele tem direito a reembolso. OK? E, por fim, o terceiro não interessado que paga no nome do devedor. Ele paga porque ele quer e ele não tem direito a nada. Certo? Então, são essas pessoas que podem ou devem pagar a obrigação. Devem pagar a obrigação. E agora vamos para quem recebe o pagamento. Quem que recebe o pagamento? O credor. Ou o credor, ou seu representante legal,
ou seu representante convencional, certo? E aí o Código Civil trata também do credor putativo. Quem é o credor putativo? É aquela pessoa, vamos supor que eu sou devedora de um certo credor. Aí chega um credor que se diz o credor e fala, eu sou o credor, paga pra mim. Aí eu falo, tá bom, eu vou pagar pra você. E eu pago pra ele de boa fé. O pagamento é válido? É válido. Ah, mas ele não era o credor de verdade. Ele era um credor que se dizia credor. Esse é o credor putativo. Aquele que se diz credor, mas não é o credor verdadeiro. Ainda que se prove que ele não é verdadeiro, se eu fiz de boa fé, o pagamento é válido. Certo? E aí, existe um outro caso. Se, por exemplo, eu sou devedora do Caio, eu devo para ele uma certa quantia. Ok. E aí, chega uma intimação para mim dizendo, não pague para o Caio. Pague lá na quarta vara civil, porque o crédito do Caio foi penhorado ou foi impugnado por terceiros. O crédito foi penhorado. Pronto, eu não posso pagar para o Caio. Agora eu tenho que pagar lá na quarta vara civil. Ou seja, eu tenho que depositar perante juízo. E eu falo, não, eu não quero. Eu não quero. Mesmo que eu fui intimada, eu não quero pagar para a quarta vara civil. Eu vou pagar para o Caio e acabou, simples. Posso. Se eu quiser, eu posso. Mas eu pago mal. E pagando mal, eu vou ter que pagar de novo. Eu vou ter que pagar na quarta vara civil de qualquer forma. Mas, mesmo eu fazendo isso, pagando para o Caio, devendo pagar para a quarta vara civil, eu vou ter um direito de regresso contra o Caio, porque isso vai impedir a hipótese de enriquecimento sem causa. Mas, se eu fui intimada a pagar em outro lugar, perante juízo, ou em pagamento em consignação, depósito judicial, eu tenho que fazer isso. Se eu fui intimada, eu tenho que fazer isso. Eu não posso mais pagar para o meu credor originário. Se foi acordado que perante juízo eu tenho que depositar. Beleza. São essas daí. Esse é o segundo requisito. Agora vamos para o terceiro, que é o objeto da prestação. Certo? O objeto, qual é o objeto da prestação? É aquele que foi acordado. E se por um acaso eu sou devedora, e mesmo que, vamos supor que eu sou credora, e eu queira receber, uma pessoa me deve, e ela quer me dar uma prestação até mais valiosa do que era original. Pode? Não, não pode. Não pode. Tem que ser a prestação que foi acordada. Ainda que mais valiosa, não pode. Tem que ser a prestação que foi acordada. Ah, e se ela quiser me pagar em diversas prestações mensais, mesmo o objeto sendo divisível, pode? Não, não pode. Se foi acordado que tem que me dar o valor à vista, vai ter que ser à vista. Ah, ela pode me pagar em ouro ou moeda estrangeira? Não, tem que ser em moeda corrente. Exceto, é claro, em regra, né? Isso é em regra. Pode haver outros casos, em caso de legislação especial, enfim. Certo? Então é isso. E a prova do pagamento? Como é que é a prova do pagamento? O Código Civil, no seu artigo, deixa eu ver aqui, 320, diz que o devedor tem direito à quitação regular. O devedor tem direito à quitação regular. E no seu artigo 320 aparecem todos os requisitos que tem que haver no instrumento de quitação. Se caso eu, como credora, me recuso a dar a quitação para o devedor vai me dar a prestação, eu falo assim, eu não quero, eu não vou te dar a quitação. O devedor pode reter o pagamento, se o credor não quiser receber. Não quiser, desculpa, dar a quitação, certo? Por quê? Porque o devedor tem direito. E a entrega do título de crédito, a entrega do título quer dizer que a prestação encerrou, a obrigação se encerra ali, certo? E vamos para o penúltimo, que é o lugar do pagamento. Qual é o lugar do pagamento? Em regra, é no domicílio do devedor. Se o objeto da prestação for uma coisa imóvel, então vai ser no lugar onde está situado o imóvel. E se as partes convencionarem que vai ser em outro lugar, ou enfim, em outro lugar que não seja o domicílio do devedor, pode? Pode. Se convencionarem que sim, pode. Mas em regra é no domicílio do devedor,
ok? E o tempo do pagamento. O tempo do pagamento. Quando vai ser? Ele deve ser feito no dia do vencimento. Deve ser à vista no dia do vencimento, no tempo. Mas se foi acordado que pode ser a prazo, ou enfim, depende de como foi acordado. Tem que ser no dia do vencimento. No vencimento pode exigir imediatamente. E aí no Código Civil, ele trata no artigo 333 a hipótese do vencimento antecipado. E como é esse vencimento antecipado? Existem 3 casos que o credor pode exigir o vencimento antecipado. Se caso ocorrer a falência do devedor, se os bens forem hipotecados, empenhados, penhorados, enfim, por execução de outro credor, ou no terceiro caso, se as garantias, por exemplo, se tornarem insuficientes. Exemplo, se uma garantia se tornar insuficiente. Vamos supor que o fiador morre. O fiador é uma garantia da obrigação. Se ele morrer, aí o credor pode exigir o vencimento antecipado, justamente porque a garantia ela se tornou insuficiente. Então, essa foi um resumo para que você possa entender. Eu tentei explicar de forma mais clara possível, porque eu queria que você entendesse o que é o pagamento, quais são os requisitos, para que você possa, acima de tudo, compreender, certo? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida você pode colocar nos comentários, que nós vamos responder para você. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.